Olá, boa noite. Sexta-feira chegou, sexta-feira com chuva, tá chovendo aqui no Acre, tá chovendo também no Rio, chuva de bênção, é Deus dizendo que Ele não esqueceu de nós. E nós, por sua vez, estamos aqui para ler a palavra de Deus e aprender um pouquinho mais de como Ele age. Então vamos ler hoje o finalzinho do capítulo 2, né? Vamos ler do 37 ao 41 e amanhã a gente termina o capítulo 2. Vamos ler do 37 ao 41. E diz assim: ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras, Deus deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Para a gente entender, a gente volta um pouquinho, né? Jesus subiu, os discípulos se reuniam constantemente para orar, a expectativa da vinda de Jesus, e sempre eles estavam juntos, até que um dia, que foi o dia de Pentecostes, como nós falamos aqui, não foi uma coincidência, foi um propósito de Deus que fosse no dia do Pentecostes, o Espírito Santo atuou sobre aqueles homens e eles começaram a falar línguas diferentes daquela que eles estavam acostumados. Línguas essas que eram usadas por visitantes que vieram de lugares distantes para comemorar a festa de Pentecostes. Houve um espanto geral, a Bíblia diz até o termo atônitos, né? Porque eram pessoas iletradas falando idiomas estrangeiros, né? Eu citei até o exemplo do Lula. Imagina o Lula falando alemão, falando inglês, falando japonês, é uma coisa, né? Ele mal fala o português, né? Mas foi isso que aconteceu e todos entenderam, e nós entendemos também qual era o assunto, né? Era a afirmação de que aquelas promessas que haviam sido feitas no passado se cumpriram na pessoa de Jesus Cristo. E como Pedro acreditava que estava já acontecendo o dia do Senhor, ou seja, Jesus já estava voltando, ele cita até as profecias de Joel, no capítulo 12, eu já falei isso, né, que a lua ia virar sangue, o sol ia apagar, e etc. E no verso 21, e nós frisamos isso ontem, diz o seguinte, que aqueles que invocarem o nome do Senhor será salvo. E ontem eu expliquei que só existe uma maneira de ser salvo, é através da fé, através da fé em Jesus Cristo, que é dom de Deus, que não é fruto do intelecto humano, não é fruto do coração humano, não é fruto de leitura de qualquer livro, nem muito menos a Bíblia. A Bíblia não dá fé a ninguém, né? Quem dá fé é Deus. O meio que Deus vai usar para te dar fé, aí é contigo e Ele. Eu conheço um homem que ele aceitou Jesus porque ele passou em frente à Catedral Presbiteriana no Rio de Janeiro, ouviu o hino do coral Canuto Regis. Ele ouviu aquele hino, ele ficou impactado e ele entrou e ele se rendeu. E era um intelectual. Esse homem eu conheci bem, era um médico, mas não por ser médico, mas era um homem intelectual, muito letrado. Desde criança ele lia muito. E ele se converteu dessa forma, cada qual de um jeito, né? Deus age do jeito que Ele quer, afinal de contas Ele é Deus, Ele não precisa obedecer regras.
porque as regras são ditadas por ele mesmo, e é assim que Deus funciona. Então, depois de falar sobre as profecias de Joel e dizer que todo aquele que invocar o nome do Senhor, eu expliquei isso ontem, só Jesus salva, todo aquele que invocar o nome do Senhor, não importa as circunstâncias, eu citei Davi, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Pedro faz uma comparação do grande rei Davi, e eu falei até sobre Davi e sobre Salomão, a diferença de governo dos dois, né? Por isso que Davi tinha uma projeção maior do que Salomão, apesar de Salomão ser o mais sábio dos seres humanos, né? E Pedro faz uma comparação entre Davi e Jesus. Ele chega a dizer o seguinte: o túmulo de Davi, todo mundo sabe onde ele está, né? Davi morreu como qualquer outra pessoa, morreu, e o tempo vai passando, o corpo vai se decompondo, né? E até que voltaremos ao pó. Não foi diferente com Davi, mas com Jesus já foi diferente, porque o próprio Davi escreveu num dos salmos, aí outro salmo para você procurar aí, não permitirás que o seu santo conheça a corrupção. Ele usa aqui, verso 27. Porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que teu santo com letra maiúscula, tá? Não é São José, não é São Jorge, não é São Sebastião, não é São Cosme Damião, não, é o santo, o único santo. Só existe santo. A palavra santo significa separado. O único separado, o único puro, o único sem pecado, o único cordeiro sem mácula, somente um, Jesus Cristo. Ele diz: não permitirás que o teu santo veja a corrupção. Ou seja, o corpo de Jesus não conheceu a corrupção como o meu vai conhecer, como o de muitos já conheceram e muitos ainda vão conhecer, como Davi conheceu, né? E ele ainda fala que Davi chama Jesus de Senhor, né? Eu coloquei até como título: Jesus é Senhor de Davi. Davi era grande para o judeu? Era. Mas Pedro fala: Jesus era Senhor de Davi. Se Davi é grande, Jesus é muito maior. Jesus é aquele que recebe a ordem do Senhor, do Pai: assenta-te à minha direita. Agora vamos para onde nos interessa no texto de hoje. Verso 37. Ouvindo eles essas coisas, compungiu-se o coração. Ouvindo esse discurso de Pedro, eu falei que o livro de Atos ensina a pregar. E foi isso que Pedro fez. Analise o discurso de Pedro e compare com esses discursos que você vê aí em rádio, televisão, essas coisas que a gente vê por aí. Vamos comparar. Então, quando aqueles homens ouviram esse discurso de Pedro com base na palavra, com base em profecia de Joel, com base em escritos de salmos, né? E fazendo a explicação que Pedro estava fazendo, apesar dele estar equivocado, ele estava achando que Jesus já estava voltando naquele momento, apesar disso, mas ele estava pregando direitinho, ele estava pregando tudo aquilo que estava no passado, apesar dele ser um homem iletrado, um homem inculto, mas ele conhecia, eu falei isso ontem, o Antigo Testamento como a grande maioria dos judeus, como a grande maioria dos que estavam ali. Então aqueles homens, quando ouviram o discurso de Pedro, fizeram a ponte daquilo que Pedro estava falando com aquilo que estava escrito no Antigo Testamento, que não existia o Novo ainda, né? Então diz o texto que compungiu-se o coração, aqueles homens se quebrantaram e se abateu o arrependimento, um sentimento de pânico. E o que eles dizem para Pedro e para os demais apóstolos: o que faremos, irmãos? E agora? Nós fizemos uma maior burrada, nós fizemos a maior besteira, nós matamos o santo de Israel, e agora o que vai ser da gente? A tradução é essa. Vamos olhar com calma, vamos olhar para o que o Pedro responde. Respondeu-lhes Pedro:
Arrependei-vos, diz Pedro para eles, e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Então Pedro disse para ele o seguinte: se vocês se arrependerem, os seus pecados serão perdoados e vocês vão receber os dons do Espírito Santo, porque isso aí é a promessa. Vou repetir, hein? Se vocês se arrependerem, os seus pecados vão ser perdoados e vocês vão receber os dons do Espírito Santo. Arrepender. Então eu vou falar uma coisa que eu já falei ontem. O arrependimento não é fruto da mente humana, não é fruto do coração humano, não é fruto de leitura de livro, seja ele qual for, pode ser até a Bíblia. O arrependimento não é fruto de nada disso. O arrependimento é fruto da ação do Espírito Santo, porque o Espírito Santo é que convence o homem do pecado e do juízo. E não tem outra alternativa, não existe uma alternativa B. Se o Espírito Santo não te convencer do pecado e do juízo, você não vai se arrepender, porque você é carne, você é filho do pecado. No seu DNA tem pecado. E para tirar esse pecado do seu DNA, que está entranhado no seu DNA, na sua natureza carnal, na sua natureza humana, somente o sangue de Jesus pode fazer isso. Isaías escreveu isso quando ele escreveu o seguinte: ainda que sejam vermelhos como a escarlata, ainda que seus pecados sejam vermelhos como a escarlata, eles se tornarão alvos como a neve. Ainda que seus pecados estejam entranhados no mais profundo do seu ser, o sangue de Jesus lava você todinho. Por consequência do arrependimento, que é fruto do Espírito Santo. A salvação é obra conjunta. Não como dizem alguns. Alguns dizem que a salvação é obra conjunta entre Deus e o homem. Não, isso é completamente errado. A salvação é obra conjunta entre Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, e somente deles. Nós podemos usar a palavra unilateral. É só de um lado, não é mão dupla, é só numa direção. Não é sinergia, é monergia. Não é combinação de força, é uma força só. E essa força vem do alto. E essa força vem de Deus. E ele diz que o dom do Espírito Santo, o mover, o agir do Espírito Santo é promessa. Agora, esse ponto é muito importante. Olha só. Verso 39. Porque para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para os que ainda estão longe. Isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Sabe de quem Pedro estava falando? Eu vou ler de novo. Porque para vós outros é a promessa, e para os vossos filhos. Para os judeus que estavam ali. E para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. De quem Pedro estava falando? Pedro estava falando de você, Pedro estava falando de mim, Pedro estava falando da igreja de 2020, dos que ainda, 2000 e tantos anos depois, iriam receber também esse chamado de Deus. Porque o chamado de Deus, irmãos, vou contar um segredo para vocês. O chamado de Deus é irresistível. Ninguém pode dizer não para Deus. Eu me lembro de um sujeitinho, há um tempo atrás, que Deus deu ordem para ele ir para uma determinada cidade, pregar o amor de Deus lá. Mas ele não gostava daquele povo, eles eram inimigos, né? Havia uma questão até política, houve questão até de assassinato ali na relação deles. Então Jonas não gostava daquele povo. Jonas não queria a conversão daquele povo. Então diz o texto que Jonas vai justamente na direção oposta a que Deus mandou ele ir. Ninguém diz não para Deus, é impossível dizer não para Deus. E Jonas pensou em dizer não para Deus. Aí, como eu disse ontem, Deus fez um movimento
E um grande peixe vai lá, pega Jonas e bota Jonas exatamente onde Deus queria que Jonas estivesse. E Jonas vai para aquele povo e com o maior das má vontades, Jonas prega para aquele povo. E sabe o que acontece, pessoal? O povo se converte. E Jonas fica aborrecido com Deus. Tá vendo? Tá vendo? É por isso que eu não queria pregar para esse povo, porque eu sabia que o Senhor era misericordioso e o Senhor ia perdoar esse povo. E Jonas não queria que aquele povo fosse perdoado. Jonas não queria. Vou falar um outro segredo para vocês. Vocês sabiam que tem muitos chamados irmãos nossos que são mais severos do que o próprio Deus? Alguns irmãos, entre aspas, né, nossos, que são mais severos conosco do que o próprio Deus, são mais juízes uns com os outros do que o próprio Deus. Olha para a história de Jonas, olha em volta. Vamos voltar aqui para o texto. Para os que ainda estão longe, ou seja, aqueles que iriam vir ainda, né, hoje, né, 2000 e poucos anos depois, iriam vir, que é o nosso caso. Aí o verso 40 diz: com muitas outras palavras deu testemunho, né, Pedro dando testemunho, e exortava dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Olha, essa palavra exortar é uma palavra muito perigosa, muito, as pessoas confundem muito. Todo dia na igreja a gente estava falando sobre isso, né? E eu na escola dominical, não era eu que estava dando aula, mas eu fiz essa observação, que a diferença entre carão e exortação há uma linha muito tênue, muito fininha, muito sensível entre carão e exortação, né? Exortação tem mais um tom paternal, né? Como Paulo fazia com Timóteo: filhinho, olha, é bom que você faça isso, não é bom que você faça isso, né? Então Pedro estava exortando: olha, salvai-vos desta geração perversa. No verso 41 diz: então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Aqui no capítulo 2 de Atos, um pouquinho depois da ressurreição de Jesus, já tinha mais de 3.000 pessoas convertidas. Lembrando que mulheres aqui não eram contadas, tá? Então dá pra gente ter uma ideia da multidão, né? É o verdadeiro evangelismo em massa. No capítulo 2, no verso 21, falou o seguinte, Pedro: que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E aqui no verso 41 diz assim: então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados. Vou repetir, eu falei isso ontem, já falei isso hoje e vou falar de novo. Os que aceitaram a palavra de Deus. O apóstolo Paulo, ele escreveu que a pregação do evangelho é loucura para os homens. Mas ele diz assim: a palavra de Deus é loucura para os homens. Para nós não, para nós é salvação. E só entende a palavra de Deus, né? O verso 21 fala sobre quem invocar o nome do Senhor. Só vai entender a palavra de Deus quem Deus abriu o coração. Dizem aí que Deus não arromba o coração. Que bobagem, é claro que arromba. Ele faz mais do que isso. Se você for lá em Ezequiel 36, Deus diz que vai arrancar o coração velho e vai colocar um coração novo no lugar, e nesse coração novo ele vai colocar as leis dele. Que é mais arrombado que isso? Ele arranca fora, ele não arromba não, ele arranca fora. Está lá em Ezequiel. Alguém inventou essa bobagem, aí o outro vai repete, aí o outro vai repete. Aquela história do cesto carregando laranja e carregando pedra. Não lembra da historinha que eu contei ontem? Quem não viu, pega o vídeo de ontem. Eu contei a historinha do homem que carregava pedra num cesto e laranja no outro para equilibrar, né? A burrice que ele estava fazendo.
Então, quem o Espírito Santo convenceu, aceitou a palavra. E naquele dia houve um acréscimo de quase 3.000 pessoas. Como a igreja já está grande. Irmãos, estamos terminando por hoje. Amanhã a gente continua no verso 42. Lembrando que dia 4, quarta-feira próxima, dia 4, nesse canal, né, que hoje ainda se chama Papo com Cristão Atos 29. A partir da semana que vem nós vamos mudar o nome desse canal. Vai se chamar apenas Atos 29, tá? Então, quarta-feira que vem, que vai ser o último dia que esse canal vai se chamar Papo com Cristão, estará conosco o presbítero Wagner Costa, evangelista de mão cheia. E um outro evangelista estará conosco também, que dispensa palavras, o reverendo Joaquim Mateus. Então, dois ícones do Evangelho, dois ícones de homens que pregam a palavra de Deus, não só com palavras, não só com o megafone, como diz o Wagner, não só com o rádio, como diz o Wagner, não só com o microfone, como o pastor Joaquim Mateus, ou com as redes sociais do reverendo Joaquim Mateus, mas esses homens pregam com a vida, esses homens pregam com o coração, e eles estarão compartilhando aqui com a gente. Se eu fosse você, eu não perdia. Dia 4, Wagner Costa, o presbítero Wagner Costa e o reverendo Joaquim Mateus, quarta-feira que vem. Agora eu queria pedir a vocês, para vocês darem um like, se vocês gostaram da palavra, e se inscrevam e compartilhem, falem para os seus amigos, falem para os seus familiares, para eles compartilharem conosco aqui. Eu acredito que muita gente está entendendo melhor a Bíblia, tá? E a gente tem que ter cuidado, porque tem muito falso profeta. Tem muita gente na televisão falando umas coisas aí. No outro dia teve um aí, que eu não vou dizer o nome, que disse que Deus tinha alma. Meu Deus do céu, fiquei até apavorado quando eu escutei isso. Deus tem alma. A gente tem que ter cuidado. Se fala muita coisa. Tem gente vendendo pedaço da cruz de Cristo. Tem gente vendendo pedaço da mulher de Ló. Tem gente vendendo água do mar da Galileia. Tá? Então, quando alguém fala que o governo vai cobrar impostos das igrejas, é por causa desse tipo de coisa, porque a igreja ela não foi criada para comercializar. Eu me lembro quando Jesus pegou o archote e botou os comerciantes para correr. E a igreja de hoje, do século 21, está se transformando numa casa de comércio. Se vende de tudo. Água do mar da Galileia, pedaço da cruz de Cristo, pedaço da mulher de Ló, sei lá, vendem tudo. Né? E a palavra de Deus fica escanteada. Tá bom? Se inscrevam no canal, deem o seu like, falem para os seus amigos, compartilhem. E dia 4, não se esqueçam, presbítero Wagner Costa e o reverendo Joaquim Mateus, ambos homens de Deus, você não pode perder. Amém? Uma boa noite, até amanhã.